Cumprimentando as senhoras e senhores, declaro aberta a solene sessão de posse do professor Flávio Antônio Quirit como honorário nacional da Academia Nacional de Medicina. Cumprimento toda a plateia, os familiares do professor Quirit e os ilustres acadêmicos que, evidentemente, nos dão a honra de comparecer a esta solenidade. Solicito ao secretário-geral desta academia, que está ao meu lado direito, e também do lado esquerdo, que é do coração, certo? Mas para que componha a mesa juntamente com o presidente e com o secretário-geral. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Pietro Novelino, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, senhores convidados, família do professor Flávio Antônio Quirit. Compor a mesa, chamaremos o professor Dr. Heitor Gurgulino de Souza, presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência. Acadêmico, professor Dr. Graçomar Machado, presidente honorário da Sociedade Mundial de Endoscopia Digestiva. Dr. Paulo Roberto Cors, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Professor Dr. Antônio José Carneiro, presidente da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro. Acadêmico Omar da Rosa Santos, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Acadêmico Delta Madureira, presidente da Sociedade de Cirurgia Laparoscópica do Rio de Janeiro. Professor Hélio Koppelman, representando a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Valdemar Naves do Amaral, representando o presidente da Academia Goiânia de Medicina. Designa uma comissão composta pelo acadêmico Orlando Max Vieira, Graçomar Machado, José Augusto de Silva Messias e Eduardo Lopes Pontes, para introduzir o novel acadêmico deste recinto. Grande Zé Galvão. Essa é a mãe de todos. E ele está aí? Ah, da associação que é ele. Aí, ó, candidatos estão lá, os dois candidatos. Os dois candidatos estão lá, sentados. Hein? O microfone está aberto. Esse microfone está aberto.
Convido a todos e de pé ouçamos e cantamos o hino nacional brasileiro. Tenho a honra de convidar o professor Flávio Antônio Quilic para dirigir-se à mesa a fim de receber a medalha e o diploma desta academia. Abre sua lápide. Como ex-presidente
como ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, representando no momento o senhor presidente Jorge Alberto Costa e Silva, e aos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento dessa nossa academia, tenho a honra de impor as insígnias acadêmicas ao professor Dr. Flávio Quilic. Desta momento em diante, Vossa Excelência será Vossa Excelência. Passará de Vossa Senhoria para Vossa Excelência. Tenho a honra também de oferecer, de entregar ao convido o professor Zé Galvão para que junto entreguemos ao professor Flávio Quilic o diploma de honorário desta nossa academia. Tenho a honra de convidar o acadêmico e secretário-geral desta academia para saudar, em nome de todos, o novo honorário nacional desta casa. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Pietro Novelino, 3 vezes presidente dessa casa, uma das maiores glórias de nossa academia. Professor Dr. Heitor Gurgulino de Souza, presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência. Acadêmico, professor Dr. Glaciomar Machado, presidente honorário da Sociedade Mundial de Endoscopia Digestiva. Professor Dr. Paulo Roberto Costa, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Professor Dr. Antônio José Carneiro, presidente da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro. Acadêmico, professor Dr. Omar da Rosa Santos, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Acadêmico, professor Dr. Delta Madureira, presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro. Professor Dr. Hélio Koppelman, representando a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Professor Dr. Valdemar Naves do Amaral, representando o presidente da Academia Goiana de Medicina, que compõe todos essa mesa. Excelentíssimos senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. A Academia Nacional de Medicina, criada em 30 de junho de 1829, é a primeira instituição científico-cultural de nosso país. E seus anais, fundada em 1830, a mais antiga revista científica do Brasil. Depreende-se, pois, a importância e responsabilidade de pertencer a esta casa. Segundo nosso Estatuto e Regimento Interno, abre aspas, a Academia Nacional de Medicina outorgará o título de honorário a profissional da área de saúde nacional ou estrangeiro, credenciado por seu notório saber e irreprochável caráter, e cujas atribuições e realizações tenham concorrido para o engrandecimento da medicina ou sejam considerados efetivo valor para a humanidade. Fecha aspas. Para dar-lhe ciências dessa esfera de grandeza, cito 2 gastroenterologistas nacionais, o mineiro professor Renato Dani e o paulistano professor Sender Misputi, e 2 estrangeiros, o espanhol Vicente Arroio e o italo-americano Cláudio Fiocchi. Hoje, em dia de festa, em sessão solene, a Academia Nacional de Medicina orgulha-se ao receber mais um honorário, o professor Dr. Flávio Antônio Quilic. Flávio
não se avora a colher os frutos antes de plantar as árvores. É um pensador, mas também um verdadeiro ator de suas conquistas. Idealizador e realizador, assim tem sido no mundo pessoal e no mundo acadêmico. Nasceu em Rio Claro, estado de São Paulo, em 8 de outubro de 1946. Filho temporão de Godofredo e Antonieta, e irmão de Lília Maria e do saudoso Dagoberto. É casado desde 1970 com a campineira Jane Raquel, com quem teve 3 filhos, Ricardo, Raquel e Lisandra. Estudou em Rio Claro, sua cidade natal, até 1965, quando foi para Ribeirão Preto fazer curso preparatório vestibular de medicina, sendo aprovado em 1966 para a Faculdade de Medicina da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, onde também realizou sua residência médica em cirurgia. Em final da década de 1970, foi convidado a criar o Departamento de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, tendo se dedicado ao enorme crescimento dessa escola, onde hoje é seu professor titular. Em sua vida acadêmica, destaca-se na área da coloproctologia, endoscopia digestiva e gastroenterologia. E com um espírito de liderança e trabalho incomuns, alcança as presidências da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e, mais recentemente, da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Com excepcional dedicação à pós-graduação e ensino continuado, o professor Flávio destacou-se em todo o país com mais de 1.000 conferências e cerca de 140 conferências no exterior. Somam-se a autoria de 14 livros, 157 trabalhos em revistas científicas nacionais e 29 revistas no exterior, inúmeros capítulos de livros, participações em bancas de mestrado, doutorado e concurso público. Um médico completo. Com uma capacidade incomum de comunicação, o professor Flávio Quiris destaca-se em todo o país por suas conferências de conteúdo irretocáveis e de didatismo singular. Médico, professor, líder acadêmico, Flávio destaca-se pela simpatia, capacidade de congregar e espírito empreendedor em sua vida pública e pessoal. Ao ser apresentado como membro honorário da Academia Nacional de Medicina, sua acolhida foi unânime e o reconhecimento de seus pares irrefutável. Em sua especial família, acresce agora suas 3 grandes paixões, as netas Giovana, Gabriela e Flávia, e um amigo admirável, seu cunhado Hertor Gugulino de Souza, presidente da Academia Mundial de Ciência e Arte, ou melhor, de Arte e Ciência. Nossa doce e querida Jane, sua esposa, é sua força e ponto de equilíbrio, e juntos construíram uma maravilhosa história, que se personifica hoje ao ser empossado honorário da Academia Nacional de Medicina. Ao ser escolhida para a oração de boas-vindas ao professor Flávio Antônio Quiris, muito me orgulhei em razão de nossa grande amizade, mas a honra e satisfação foram maiores pela certeza de ser Flávio uma grande conquista para a casa de Miguel Couto. Seja bem-vindo, meu mestre e amigo, Flávio Antônio Quiris. Tenho a honra de convidar o professor Antônio Quiris para proferir seu discurso de posse nesta academia. Boa noite.
Excelentíssimo senhor presidente Pietro Novellino, excelentíssimos senhores acadêmicos, membros dessa diretoria, excelentíssimas senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, demais autoridades presentes, minhas amigas e meus amigos. Hoje é um dia muito especial e feliz na minha caminhada profissional. Sem dúvida, nela fui orientado e ajudado por grandes mestres e grandes amigos, aos quais agradeço intensamente. Essa caminhada culmina aqui, hoje, ao ser empossado como membro honorário da Academia Nacional de Medicina, um privilégio jamais imaginado por mim. Sua importância está na sua história, como disse o meu querido amigo Galvão. Essa história se confunde com a própria história do Brasil, sendo ela a instituição médica de maior expressão no nosso país e a mais antiga a funcionar continuadamente na América Latina. Sua história foi construída com audácia, determinação, profissionalismo, competência e dedicação por várias gerações de médicos brasileiros. Ela foi fundada pelo idealismo de 5 colegas no início do século XIX, ainda no reinado do imperador D. Pedro I, como Academia Imperial de Medicina, com o objetivo principal de viabilizar o crescimento das diversas áreas da medicina e possibilitar a participação dos médicos acadêmicos com o então governo imperial, nas questões relacionadas à higiene e às políticas de saúde pública. Foi quando começou seu papel fundamental na busca do progresso da medicina brasileira. Após a instalação da República, passou a chamar-se Academia Nacional de Medicina e, desde então, é local de convergência dos embates científicos, em especial o de nortear as decisões sobre políticas públicas na área da saúde, respaldadas pelo conhecimento e prestígio dos seus membros, reunidos semanalmente nas suas sessões científicas, precedidas pelo tradicionalíssimo chá acadêmico. Desde então, ela é parte atuante na excelência e na evolução da medicina no Brasil. Ela não busca corporativismo, não se filia a regimes de qualquer espécie, não cultiva antagonismos, mas sim atua como templo hipocrático de ações no interesse da população do nosso país. Hoje, com a maturidade adquirida nos meus 47 anos de prática e ensino médicos, atuando nas áreas da clínica, da endoscopia e cirurgia digestivas, somados à minha experiência associativa na presidência de 3 das maiores sociedades de especialidade médicas do Brasil, pretendo manter nessa academia um rígido padrão de conduta científica, profissional e ética. Assumo com as senhoras e os senhores acadêmicos o compromisso de tudo fazer para manter inalterados os objetivos e ideais que a Academia Nacional de Medicina teve nesses 2 séculos de existência, o de contribuir para o estudo, o ensino e o desenvolvimento científico da medicina, defendendo a ética, a verdade e, sobretudo, a visão médico-humanista no benefício da população brasileira. População esta que sofre com a falta de ações sérias em setores essenciais, tais como a saúde, morrendo nas filas dos ambulatórios e dos hospitais, amargando também uma educação fragilizada desde o ensino básico até a universidade, ameaçada pela insegurança e pela falta de trabalho. Minhas amigas e meus amigos, uso esta oportunidade para homenagear todos os que já integraram e os que integram esta casa, personalidades que marcam a história da medicina do Brasil. São exemplos de profissionais nos seus consultórios e hospitais, nas salas de aula, em especial, exemplos de dedicação à vida e ao próximo, na luta contra as doenças do corpo e da alma humanas. No entanto, pouco dos acadêmicos aqui presentes conhecem minha história nessa academia.
Ela iniciou-se há mais de 30 anos, quando em 1986 fui convidado pelo seu presidente, o saudoso acadêmico professor doutor José de Paula Lopes Pontes, para aqui proferir uma palestra sobre atualização do tratamento cirúrgico da doença de Crohn, a pedido de seu filho, meu amigo, e o também acadêmico professor Eduardo Lopes Pontes, aqui presente. E, que ousadia minha, ainda um jovem cirurgião, vir de Campinas falar aos grandes mestres dessa academia. Aqui chegando, confesso que fiquei deslumbrado com o que ela representava. Foi nesse momento que fiquei imaginando o privilégio que teria o médico que conseguisse ocupar um lugar entre esses luminares da medicina do Brasil. É por tudo isso, nesse momento memorável da minha vida, que agradeço às excelentíssimas senhoras e senhores acadêmicos a honra a mim concedida pelos seus votos e que tudo farei para poder corresponder a essa confiança. Que a chama gloriosa dessa academia, empunhada pelos pioneiros acadêmicos a serviço da medicina, jamais se apague. Caberá a cada um de nós mantê-la acesa, iluminando com uma intensidade cada vez maior os seus ideais. Agradecimento especial ao seu atual secretário-geral, meu fraterno e querido amigo, o excelentíssimo acadêmico, professor Dr. José Galvão Alves, pela honra a mim concedida de tê-lo na saudação à minha posse. Eu não poderia ter melhor acolhida, pois ele representa com seu conhecimento, erudição, profissionalismo e ética o que há de melhor num médico. Agradecimento especial também aos queridos amigos, excelentíssimos acadêmicos, professores doutores José Augusto Messias, Orlando Marques Vieira, Glaciomar Machado e Eduardo Lopes Pontes, por me darem a alegria e a consideração de tê-los na minha comissão de introdução à academia. A vocês tenho grande admiração e estima. No entanto, queria manifestar que tornar-me membro honorário desta academia é, sem dúvida, um marco na minha vida profissional, o qual somente foi possível pelo estímulo, incentivo e apoio que sempre tive da minha amada família, todos aqui presentes. Portanto, finalizo esse instante especial com a certeza do quanto devo da minha formação e do meu caráter aos meus queridos pais, Antonieta e Godofredo, aqui representados neste mundo pela minha querida irmã Lilian. E um último agradecimento a Deus, pelo bem maior que tenho, meus 3 filhos, Ricardo, Raquel e Lisandra, juntamente com seus companheiros, a Ana e os 2 Rodrigos, minhas adoradas e apaixonantes netinhas, a Giovana, a Gabriela e a Flávia, e, sobretudo, ao alicerce dessa família, a minha outra metade, minha amada e companheira de uma vida, a Jane Raquel, com quem compartilho todos os momentos, bons e ruins, alegres e tristes, fáceis e difíceis. Um enorme beijo a vocês, minha família mais querida. Aos meus muito amigos que aqui vieram, agradeço a presença e a alegria de comigo compartilharem esse momento especial. E aos agora meus confrades, com toda a minha admiração e gratidão, um especial muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Flávio Quilide, pela brilhante exposição e que em pouco tempo externou todo o sentimentalismo a esta casa e aos seus familiares e amigos. Vossa Excelência, acadêmico Quilide,
mostrou no seu currículo vitae que é um líder. E nunca é demais lembrar ou repetir que em qualquer grupo social, o líder é a peça catalisadora das energias e, graças à sua personalidade, deve dirigir seus colaboradores com participação espontânea dos mesmos. Muitos aqui são professores que adornam esta casa e que contribuem para esta casa no ensino da medicina do nosso país. Lembraria nesse momento Pierre Weil, quando afirma que, se o professor não for líder de seus alunos e estes não o seguirem como mestre, terá ele perdido a metade do seu tempo. Ressaltou também que nada deve tirar do médico a sua formação humanística e que nosso maior bem é a grandeza moral, pois o homem honesto é a maior obra de Deus. Não devemos esquecer, no entanto, que encontrar-se no amor é a suprema aspiração do coração humano. Homenagem especial à senhora Jane, a sua esposa, pois ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Embora a nossa casa seja uma instituição que a longa existência vem modificando, os propósitos e a tradição que os fundadores inspiraram continuam sustentados nas páginas do nosso Estatuto e Regimento, cujos preceitos não podemos jamais desrespeitar. Nossa casa, minhas senhoras e meus senhores, está sempre atenta para a dinâmica dos tempos e é composta por homens e mulheres cuja similitude é serem voltados para a grandeza. Aqui, quando preferências divergem, colocando amigos como opostos, é igual à chuva de verão, no dizer do poético acadêmico Carlos Gesta. E são tão fortes os alicerces desta casa, fundada no primeiro reinado, que se porventura houver comoções capazes de alterá-la, logo virão organizá-la os que a cultivam, restaurando-a como sólido e grandioso monumento. Tenhamos fé nos valores mais altos que norteiam nossa academia, que é traduzida nas vitórias e conquistas dos membros dessa casa, que completou 188 anos de funcionamento ininterrupto como guardiã da medicina. Lembremos sempre que a mente que se abre a uma boa lembrança nunca voltará a ser despovoada, nos afirma o nosso, tem que olhar aqui, Einstein. Esta citação é uma citação que é citada várias vezes em outra ocasião e que eu achei por bem colocá-la aqui. E para terminar, professor Quillet, o indivíduo que se afasta dos seus sonhos, de Mark Twain, continuará vivendo, mas deixará de existir. Pois nesta casa, templo da ciência, da cultura e do saber médico, todos nós aqui sonhamos sempre e mantemos viva a chama dos mais jovens que evidentemente age nos nossos sonhos e que recebe Vossa Excelência com o carinho, o respeito e a grandiosidade que Vossa Excelência merece. Muito obrigado. Tenho a honra de designar a comissão, composta pelos acadêmicos Orlando Marques Vieira, Glassomar Machado, José Augusto da Silva Messias e Eduardo Lopes Pontes, para introduzir no Salão Nobre, a fim de receber os seus cumprimentos.
Peço também que a senhora Jane acompanhe o nosso novel acadêmico e que todos permaneçam um pouco no recinto ainda, até ele chegar ao Salão Nobre para receber seus cumprimentos. E, em nome do acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, presidente dessa casa, em meu nome pessoal e de todos os acadêmicos, agradeço a honrosa presença de todos e declaro encerrada esta sessão.